E vamos lá. O que Bolsonaro está preparando ou para si mesmo ou para seu sucessor vai saber, né? De qualquer modo, não será fácil. Não será fácil. O custo dessa eleição é um negócio gigantesco. Vai. A Petrobras anunciou hoje uma nova redução no preço da gasolina. A partir de amanhã, ela vai custar 4,8% a menos nas refinarias e, com isso, o preço do litro vai passar de R$ 3,71 para R$ 3,53 A refinaria, tá, gente? na refinaria. Queda de 18 centavos na refinaria. De acordo com a empresa, esse movimento acompanha a evolução dos preços de referência, é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio com o mercado global. É a terceira redução da gasolina em menos de um mês. Nesse mesmo período, o valor do diesel já caiu também 2 vezes. Porque também há nesse caso, bom, primeiro teve o negócio do ICMS, né, a medida ilegal, mas de qualquer modo em curso, e aí no caso o preço do petróleo está em queda, né, a expectativa de recessão global derrubou o preço do petróleo, apesar da guerra. E há outras medidas em curso aí, vamos lá. Auxílio taxista, Reinaldo, começará a ser pago amanhã a quase 250 mil motoristas de todo o país. Segundo o Ministério do Trabalho, serão 5 parcelas até dezembro, primeira de R$ 2.000, as próximas até dezembro de R$ 1.000. Exatamente o mesmo valor do voucher aos caminhoneiros. Lembrando que a medida foi aprovada naquela PEC, né? A PEC que você apelidou de ai que medo do Lula, né? Ao fazer o anúncio dessas datas, o ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira, disse que essas bolsas aos motoristas podem ser prolongadas para o ano que vem. Ele, no entanto, não disse de onde sairia o dinheiro. Também nessa segunda-feira, a Caixa Econômica Federal acertou os detalhes de uma parceria com o Sebrae. A ideia é tentar alavancar aí até 60 bilhões de reais em microcrédito antes das eleições. Anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias. Tudo antes das eleições, tudo ali na beira da boca do caixa, então aí é um movimento, evidentemente. Então os taxistas que comeram pão com diamabaçô com o preço dos combustíveis, com o Guedes olhando para as estrelas e o Bolsonaro também, então agora vem esse negócio, a mesma coisa vai para os caminhoneiros. Sim, é um esforço de comprar o voto das pessoas. Não, eu não estou aqui, não venda seu voto. Bom, cada um faz o que bem entender. E julga se é legítimo esse tipo de coisa. O ano que vem vamos prolongar. Com que dinheiro? Também quem disse que ele precisa dizer com que dinheiro? Agora, são coisas que vão desorganizando a economia no longo prazo, porque é tudo feito a uma troca, e o presidente do Banco Central está alertando. Vai lá. O Roberto Campos Neto disse hoje estar preocupado com a manutenção desses vários auxílios dados pelo governo federal. Segundo ele, o mercado está aflito com a questão fiscal. O presidente do Banco Central acrescentou não saber de onde sairia o dinheiro para pagar tudo isso. Essas declarações foram dadas em um evento promovido pelo Instituto Millennium no interior de São Paulo. Campos Neto também alertou para o risco de uma inflação cada vez mais alta no ano que vem e explicou que o governo tem adotado medidas para pressionar a inflação para baixo, mas que em 2023 a tendência é que ela volte com tudo, algo na linha do que você já explicou aqui, né, Reinaldo? Gente, não adianta. Você pressiona agora, ela vai lá adiante. E isso obriga o Banco Central a tomar algumas medidas preventivas, como, por exemplo, elevação de taxa de juros. Olha, agora e depois, né? Então, assim, temos que ganhar a eleição, não importa o quanto isso custe. E depois? Depois a gente vê. Depois, em última instância, dane-se. Então o Bolsonaro está dizendo, se eu ganhar, aí eu dou um jeito aí, falo com as pessoas, vejo o que eu faço. Se eu perder, o outro que se vire, que quebre a cara para resolver as coisas. A herança maldita está sendo deixada. Isso é inequívoco. Isso é absolutamente claro e inquestionável. E a inflação e tal, vamos lá. O Campos Neto falou de inflação que é um tema que deve ser bastante falado na campanha desse ano, né? Mesmo com quedas recentes, teve deflação, por exemplo, no mês passado, a inflação continua alta, acima dos 10% no acumulado em 12 meses, continua subindo quando o assunto são alimentos, a gente sempre destaca isso aqui. E o jornal Folha de São Paulo fez uma reportagem hoje, Reinaldo, que mostra que o novo Auxílio Brasil de R$ 600
ajuda, mas não resolve o problema de milhões de famílias pobres. É o caso do município de Coronel João Sá. É uma cidade de 17 mil habitantes no norte da Bahia, onde mais de 90% da população vive na pobreza ou na extrema pobreza. Pessoas ouvidas pela reportagem disseram que a conta continua sem fechar, mesmo com esses R$ 200 a mais. E lembrando que, como está aqui, o país tem 33 milhões de pessoas passando fome. Bom, ainda que a inflação venha a cair, então, por exemplo, agora essa redução do preço da gasolina pode interferir, pode ter uma deflação ainda maior, e, portanto, no acumulado de 12 meses, essa inflação possa baixar, fique abaixo, fique em 2 dígitos, fica em 1 dígito, enfim. Ainda que isso tudo aconteça, a inflação de alimentos, por exemplo, é gigantesca. Agora, a aposta toda do governo, vão fazer a campanha, né? Um dos pilares da campanha será isso. Esse benefício está sendo dado. Porque eles atuam num pedaço ali da classe média, quando pega caminhoneiro e pega taxista, na esperança, então, de que terão voto desses setores, né? E atuam também entre os mais pobres, né? Tentando transformar tudo isso numa concessão, numa bondade de Jair Bolsonaro. Bondade. Insisto, coisas que deveriam ter sido feitas ao longo do tempo como políticas públicas viraram medidas na boca do caixa, né? E a prévia do PIB? Avançou 0,57% no segundo trimestre do ano. Esse índice, chamado de IBC-BR, foi divulgado hoje pelo Banco Central. Houve uma desaceleração, ou seja, um avanço menor, se comparado ao primeiro trimestre. De acordo com analistas do mercado, o resultado já era esperado diante da inflação alta, do aumento de juros. Lembrando que o resultado oficial do PIB é divulgado pelo IBGE e não pelo Banco Central. Isso. E o Boletim Focus, fala o quê? Reduziu pela 7ª semana seguida a estimativa para a inflação desse ano, passou de 7,11% na semana passada para 7,02% agora. A queda tem a ver com as medidas adotadas pelo governo. Problema, Reinaldo, como você sempre explica aqui, como disse hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é que essa inflação continua alta e tende a disparar no ano que vem, e é o que mostra o Boletim Focus. Economistas aumentaram a projeção de 5,36% para 5,38%, inflação do ano que vem, 19ª elevação seguida. Os analistas também falam em Selic a 13,75% ao ano em 2022 e um crescimento de 2% do PIB nesse ano. Para o ano que vem, a economia deve avançar 0,41%. Bombaram a economia para crescer esse ano e a conta vai ter de ser paga no ano que vem. Não será fácil. Não será fácil, né? Mas está aí. E você sabe, Bob Furu e a Vólio Bene, temos de entrar na campanha Paulo Guedes para Nobel da Economia. Eu li de novo isso hoje. Ninguém conseguiria, Bob Furuia, fazer, como é que eu vou dizer isso? Ninguém conseguiria fazer uma obra do tamanho que ele fez, entendeu? No interior do Escórgão, obra é aquilo, sabe que é no interior, sabe que lá em do Escórgão é obra? Sei. Obra é aquilo que o Benício já começou a fazer hoje, entendeu? Começa a mamar e já começa a obrar, né? Então deve ser assim, Nobel da Economia, a maior obra do século da economia brasileira. Parabéns, é isso aí.